Prezados irmãos, frequentadores da Associação Espírita Allan Kardec, muita paz e saúde a todos. Como sempre nós fazemos, a lição que a gente desenvolve aqui nas palestras está fundamentada em algum livro espírita. E no caso aqui, a palestra cujo título é Jesus e os Amigos, nós fomos buscar no livro Caminho, Verdade e Vida. Trata-se de uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lição número 86, da página 187. No início da lição, cujo título é Jesus e os Amigos, existe uma frase que foi proferida por Jesus. Está registrado no Evangelho de João, mais precisamente no capítulo 15, versículo 13. E diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Então nós vemos aí que Jesus, Espírito puro, missionário divino, que veio à Terra para trazer para nós a mensagem da Boa Nova, a mensagem do amor, que deve ser assimilada e vivida por todos nós. Mas, infelizmente, até hoje, na face da terra, nós sabemos que o amor ainda está longe de acontecer, porque, infelizmente, ainda existe na face da terra a maldição da guerra. Quantas mortes, quantas destruições estão relacionadas com a guerra. E o homem ainda não percebeu que somente através do amor, desse amor recíproco, que deve existir entre os homens, eu compreendo o meu irmão, e o meu irmão também me compreende. Eu respeito o meu irmão, e o meu irmão também me respeita. Eu procuro tolerar as coisas que ele fala, levando em consideração que nós todos somos imperfeitos, que ninguém aqui já alcançou a maturidade espiritual. Todos aqui nós estamos em processo evolutivo. Então, no início da lição, o Emmanuel faz a seguinte colocação: na localização histórica do Cristo, na localização histórica do Cristo, é impressionante a sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens fez tudo o que era possível, em renúncia e dedicação. Então nós vemos aqui essa frase aí, localização histórica do Cristo. Então, quando ele fala em localização histórica do Cristo,
o Emmanuel não está se referindo exclusivamente à região onde ele nasceu, a Palestina. Mas ele se refere à situação de toda a civilização humana. Então nós vemos que, muito alto, então nós vemos que lá na Palestina, onde Jesus nasceu, era uma região dominada pelos romanos. Nós vivíamos num mundo politeísta, na crença em vários deuses. E nós vivíamos uma época em que o domínio do exército romano, das forças romanas, é que que dominava toda aquela região do Oriente, do sul da Europa, do mar Mediterrâneo, inclusive até ali na região da Palestina. Então, por que Jesus a espiritualidade maior, porque Deus, vamos dizer assim, os arcanjos, seres superiores, por que escolheram aquela região ali? Porque nós sabemos que naquela época era o único povo monoteísta que existia na Terra. O povo que já tinha passado por situações das mais diversas, que veio da Mesopotâmia e que foi escravizado também no Egito, que recebeu também como missionário para conduzir aquele povo do Egito para a Palestina, Moisés, que tem até a célebre passagem do Mar Vermelho, que a televisão está retratando muito bem aí para nós. Recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos. Então, desde a época de Abraão, da vinda da Mesopotâmia para aquela região ali, esse povo se manteve firme, manteve a sua crença num único Deus. Então, a preferência por aquele povo é justamente neste sentido. É porque aquele povo já estava sendo preparado. Já vinha há muitos séculos, vinha sendo preparado para receber o Divino Mestre Jesus, que deveria trazer a sua mensagem de amor, de paz, a sua mensagem de tolerância e principalmente a sua mensagem de transformação do homem, para que este homem transformado, modificado, construísse aquilo que nós tanto estamos almejando aqui na face da terra. O chamado reino de Deus. Porque reino de Deus, reino de paz, de justiça e de amor, não é um reino que vai aparecer de uma hora para outra, mas é um reino que vai ser estabelecido aqui na face da terra pelo próprio homem. Então, o homem, prezados irmãos, precisa realmente interiorizar a chamada lei do amor no seu coração, no seu sentimento, na sua mente, nos seus atos, na sua vida em geral, para que aquilo que nós tanto queremos, que é o reino de Deus na terra,
aconteça aqui na face da terra. Então, esta primeira parte aí, essas explicações iniciais, é a respeito do que quis dizer o Emmanuel na chamada localização histórica do Cristo, ou do cristianismo. Uma outra parte que nos chama muito a atenção é a respeito dos atos do Mestre. Quer dizer, aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou durante o período que ele esteve aqui na Terra, encarnado. Então diz o Emmanuel o seguinte: os seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. Então isso aí é uma coisa muito profunda. Os seus atos foram realizados em assembleias de confraternização e amor. Quando ele usa essa palavra confraternização, nós vemos que a confraternização é muito mais ampla, muito mais incisiva, requer muito mais valores do que somente a palavra fraternidade. Porque quando eu uso a palavra fraternidade, eu estou considerando que nós todos somos irmãos, realmente. Nós todos somos filhos de Deus. Nós somos todos filhos de um único Pai. Mas quando eu uso a palavra confraternização, eu estou usando que esses irmãos, eles estão vivendo em confraternização. Eles estão vivendo conjuntamente, respeitando ao outro. Eu respeito meu irmão e o meu irmão também me respeita. Então esse é o entendimento da chamada confraternização. Diz mais o Emmanuel o seguinte: o primeiro ato dele, a primeira manifestação do seu apostolado foi na festa jubilosa, de alegria, de paz, de um lar, as bodas de Caná. Então, prezados irmãos, as bodas de Caná era realmente um ambiente festivo, onde aquela família e aqueles amigos estavam fazendo a chamada confraternização, a alegria dessa união que acontece realmente aqui na face da terra. A união de duas pessoas para que nós possamos realmente construir a chamada família. E aí entra um outro aspecto muito importante, que é a palavra família. Porque quando eu falo em palavra família, nós precisamos eliminar de nós essa ideia, esse pensamento que nós temos, que a minha família é restrita somente àqueles que fazem parte da minha vida ali, onde eu nasci, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus parentes. A família que nós temos que entender é a família universal. Essa é a grande família, a família universal, porque nós todos somos irmãos. É bom sempre frisar isso, filhos de um único Pai.
Outro aspecto importante também que o Emmanuel cita, ele fez companhia aos publicanos, o chamado banquete dos publicanos. Então é importante a gente explicar aqui a respeito dos publicanos. Quem eram esses publicanos? Esses publicanos, na época de Jesus, eram aqueles que tinham conseguido o direito em asta pública de fazer o recolhimento de impostos. Mas só que o imposto, nós sabemos perfeitamente que imposto ninguém gosta de pagar, até hoje. Naquela época também não gostavam, né? E principalmente naquele momento, porque esses publicanos trabalhavam para os romanos. Eles eram arrecadadores de impostos. Vamos dizer assim, os coletores, arrecadadores de impostos, e esses impostos iam para os romanos. Então, quando a gente paga imposto, que a gente vê benefícios que são gerados com esses recursos públicos, nós ficamos satisfeitos, contentes. Mas, infelizmente, acontece muito desvio. E isso daí é que tem prejudicado imensamente a sociedade humana. Ali naquela reunião, naquele banquete dos publicanos, ele sentiu a falta de compreensão dos seus discípulos. Quer dizer, nem os próprios discípulos, aqueles que já haviam sido arrebanhados para seguir o Mestre e colaborar no seu trabalho de lançar a chamada semente da Boa Nova, quer dizer, nem esses discípulos entenderam. Porque como que os publicanos, que era odiado pelos judeus, pelos hebreus, Jesus foi participar lá do banquete deles. Eles não entendiam isso. Então aí entra, prezados irmãos, aquilo que ainda existe na face da terra. As diferenças de classes sociais. E isso daí precisa ser realmente eliminado. Então Jesus quis mostrar para eles, para os discípulos e para a humanidade, que ele foi até os publicanos. Por quê? Porque o chamamento dele não era somente para determinadas pessoas escolhidas, mas o seu chamamento era para toda a humanidade. Indistintamente todos os povos, em qualquer hemisfério, em qualquer região do mundo, a sua mensagem é única. E, infelizmente, ainda hoje existem na Terra as diferenças religiosas que têm causado grande mortes, tem grande destruição através da guerra. Outro aspecto importante aqui é que ele era amigo fiel dos necessitados. Quer dizer, aqueles que mais precisavam de ajuda, ele esteve ao seu lado. Ele procurava atender a todos aqueles necessitados.
Mas aí entra um aspecto importante, que é bom a gente ressaltar aqui, da cura que Jesus fazia. Então, a cura, nós precisamos entender o seguinte: dentro da cura existem dois aspectos que precisam ser levados em consideração: a necessidade e o merecimento. Será que é necessário eu receber aquilo? Receber aquela cura naquele momento? Será que é necessário? E outro aspecto também importante: será que eu mereço isso? E o Espiritismo nos explica, porque nós somos seres endividados. Nós trazemos as marcas no nosso perispírito. E quando aqui reencarnamos, fica tudo isso registrado no nosso corpo material. Porque é o nosso perispírito que vai modelar esse corpo material. Então, esses dois aspectos precisam ser enormemente levados em consideração. É a necessidade e o merecimento. Por isso que a cura não é geral. Nem todos eram curados por Jesus. E não é possível também. Porque se está dentro da minha programação de vida, no plano espiritual, nesta minha reencarnação eu passar por aquilo, é necessário que isso aconteça. Para quê? Para o meu progresso, para a minha evolução. Para que eu fique quite com as leis universais, com as leis de Deus. Então isso é importante considerar. Outro aspecto: nas lições evangélicas é notável o seu esforço para ser entendido na sua infinita capacidade de amar. Quer dizer, ele procurava nos seus atos fazer com que aquelas pessoas que estavam ao seu lado e aquelas pessoas que estavam recebendo os seus ensinamentos, a chamada capacidade de amar, como ele amava a todos, chamando a atenção nesse sentido. Nós falamos do banquete dos publicanos, que ele participou no início, as bodas de Caná. Mas existe também um outro fato importante e marcante, que deve ser levado em consideração e ser equiparado com o banquete dos publicanos, que é a chamada última ceia, onde ele se despede dos amigos, porque sabia que ele seria preso, seria entregue aos soldados romanos e seria preso e depois condenado, crucificado, como for. Então sabia de tudo isso. Então, na última ceia, nessa reunião íntima com seus amigos, ele lava os pés dos discípulos. Isso daí, prezados irmãos, mostra realmente como ele era humilde. A humildade que deve existir entre nós, eliminando de dentro de nós o chamado orgulho, porque nós não somos melhores do que ninguém, nós somos todos iguais. As diferenças individuais que existem aqui na Terra é uma necessidade em função do quê?
da nossa própria vida pregressa e da nossa evolução que precisamos ter aqui nessa existência, na presente existência. Uma outra parte que o Emmanuel também nos coloca, que é bom a gente ressaltar, e que nós demos o título nesta lição de O Supremo Abandono. O Supremo Abandono. O que leva em consideração o Emmanuel nesse chamado Supremo Abandono? No primeiro embate das forças destruidoras, experimenta o supremo abandono. Quer dizer, aqueles que eram seus amigos, aqueles com os quais ele conviveu, participou na maior intimidade com eles, aqueles que estavam ao seu lado na sua pregação, no seu trabalho de levar à humanidade a sua chamada lei do amor, ele recebeu abandono. Diz o Emmanuel, os leprosos e os cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Os cegos e os leprosos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Até aqueles que foram beneficiados haviam desaparecido, não estavam lá naquele momento. Judas, que fazia parte da comunidade de apóstolos, entregou-o com um beijo, que é considerado o chamado beijo da traição. É aquele beijo que realmente indicou para os soldados romanos que ele era o Cristo, que ele fazia parte desse apostolado. Simão Pedro, que desfrutara de sua convivência doméstica, Simão Pedro, um dos apóstolos, de sua convivência doméstica, negou 3 vezes. Então, 3 vezes o Simão Pedro falou que não conhecia, não sabia quem era. Tirou o corpo fora. João e Tiago dormiram no horto. Quando ele pediu para que eles se mantivessem alertas em oração, que ele iria fazer as suas orações, e estaria em comunhão com o Pai naquele momento, esses 2 apóstolos dormiram. E é isso realmente que nós precisamos acordar para a realidade da vida. Nós temos que acordar porque há muita coisa que se fazer, há muita coisa que se construir no bem aqui na face da terra. Nós não estamos aqui numa casa espírita defendendo, logicamente, o espiritismo. Mas nós estamos numa casa espírita no sentido de trazer para nós conhecimentos além
daquilo que a gente sabe realmente com as interpretações que foram feitas pelos encarnados. E usando também as interpretações dos desencarnados, através da mediunidade de grandes espíritos que aqui estiveram reencarnados. Depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quer dizer, depois que ele foi morto, crucificado, ele se materializou. E estava junto com esses apóstolos aqui. E Tomé, achando que aquilo não era verdadeiro, exigiu que ele apresentasse realmente, mostrasse para ele os sinais que ele trazia quando da sua crucificação. Então é isso, prezados irmãos, que nós precisamos acordar para essa realidade. As coisas que Jesus, os ensinamentos que Jesus, os atos de Jesus são verdadeiros. Não tem necessidade de mais de nenhuma comprovação. E isso daí, quem garante são os próprios espíritos de escola, espíritos superiores. E nós precisamos entender que sem essa mudança, essa transformação do homem, a sua reforma íntima, fazendo com que a chamada lei do amor seja interiorizada dentro de si, nós não iremos construir um mundo melhor aqui na face da Terra. Então nós esperamos que a nossa mensagem possa ter tocado os corações e as mentes das pessoas aqui presentes, aos encarnados e aos desencarnados. E que possamos refletir nessas palavras e colocá-las em prática no dia a dia, onde quer que nós estejamos, quer no nosso lar, no trabalho, nas vias públicas, no momento de lazer, em qualquer lugar, vamos fazer uso desses ensinamentos, dos conhecimentos que nos foram trazidos por Jesus e interpretados pelos espíritos superiores. Muito obrigado e muita paz a todos vocês.